Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Esse é o primeiro podcast que vai sair com a participação de um público bem especial, que são os estudantes de moda, alunos da professora Laís, da Uniaselv. Acertei, Laís? Tudo certinho? Sim, isso mesmo. Eles são alunos que estão aí na última fase, alguns na penúltima fase, prestes a se formarem. Então, acho que vai ser bem valioso, assim, que a gente for conversar aqui. Que bacana! Então, já estão de olho no mercado de trabalho. Alguns, certamente, já estão inseridos no mercado de trabalho. Quantos já trabalham em posições relacionadas à moda? Olha, tem vários, são poucos os que não estão inseridos. A gente já tem ali assistentes de estilo, tem pessoal que trabalha nas empresas do vestuário, não necessariamente ainda no desenvolvimento, mas que estão caminhando para esse caminho, né? Estão procurando. Mas a maioria, sim, já tem algum contato, sabe? Ou já teve em algum momento. Que bacana! Isso demonstra o quanto é rico o campo profissional que nós temos aqui na nossa região. Quando iniciamos o curso de moda aqui na Univille, foi por isso também, por perceber que estávamos em meio a um polo têxtil e que devíamos aproveitar essa oportunidade. E nós vemos assim, não só nos alunos do design de moda, mas design gráfico, produto, Joinville, Jaraguá, região estão muito bem posicionados para essa questão profissional. Mas a professora Laís já convidou muitas pessoas para conversarem com vocês e essas pessoas falaram sobre diversas possibilidades profissionais e o convite que a Laís me fez foi para falar um pouquinho acerca da abertura em termos de carreira acadêmica. Não sei se algum de vocês já pensou nessa possibilidade ou não. Eu, quando fiz minha graduação lá no passado, não imaginava a docência em termos de graduação, de mestrado, não imaginava que um dia eu faria um mestrado, faria um doutorado, pós-doutorado, essas coisas não passavam pela mente. A minha primeira graduação, e eu vou falar um pouquinho da minha história, contextualizando, para depois a fala principal. Minha primeira graduação foi em artes visuais. Então, imagina, eu gostava mesmo da parte de criação. E depois da graduação, me abriu essa oportunidade de fazer um mestrado. Entrando e estando no mestrado, pensei, preciso buscar um outro local. Eu morava no Rio Grande do Sul. Preciso buscar um outro local onde haja mais oportunidades realmente para docência, porque quem faz um mestrado pensa, né, em docência. E aí nos mudamos, eu com minha família, para Joinville, Jaraguá primeiro. E aí em Jaraguá, eu iniciei a fazer o estágio de docência, porque eu fui bolsista do CNPq, iniciei o estágio de docência e optei por fazer em Joinville e não em Jaraguá, porque pensei que tivesse mais oportunidades em Joinville, universidade e várias outras faculdades menores, né? E fiz o meu estágio de docência na Univille. Foi aí que, já durante o estágio de docência, abriu uma oportunidade e eu iniciei a lecionar. Fiz um concurso já naquela época, e iniciei o trabalho com a docência. Depois disso, o doutorado foi uma consequência, porque se você pensa em lecionar para mestrado, você precisa ter o doutorado, né? Lecionar só para graduação, ok, o mestrado, mas para lecionar para um mestrado é necessário o doutorado, para lecionar para o doutorado é necessário não, mas é interessante um pós-doutoramento. Ou o que é necessário, o que é obrigatório para lecionar para o doutorado é ter um número de orientações, um certo número de anos de experiência. Claro, tem uma mudança de instituição para instituição, né? Então, o meu percurso acadêmico, ele foi meio que instintivo e aproveitando as portas que se abriam. Mas eu não conhecia nada desse contexto acadêmico, não pensava em seguir uma carreira acadêmica, mas foi isso que aconteceu. Desde a minha graduação eu não fiz outra coisa na vida a não ser trabalhar com o ensino. E estando no ensino, e como eu iniciei meu trabalho já numa universidade, e não numa faculdade, não num instituto de ensino superior, a diferença que tem numa universidade é que a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão, ou seja,
é obrigatório prestar atenção nesses 3 aspectos para você ter o selo de universidade. A Univille tem isso. Então, estando na Univille e lecionando, eu percebi que eu amava trabalhar com pesquisa e com extensão. A parte da extensão são os projetos que atendem demandas da sociedade. E aí trabalhamos durante 14 anos com projetos, eu coordenando projetos de extensão direcionados para mulheres de grupos tidos de baixa renda. Aquelas mulheres com baixa escolaridade, com dificuldade de inserção profissional e que muitas vezes deixaram de seguir uma carreira por conta da família, dos filhos, das dificuldades econômicas, pelas condições sociais ou às vezes culturais, que às vezes colocam para a mulher toda aquela responsabilidade de cuidar da casa, cuidar da família, e não é uma questão compartilhada, né, entre todos do grupo familiar. E trabalhamos com esse grupo de mulheres, então, durante 14 anos. E nesse trabalho, nós iniciamos ensinando serigrafia. Então, era mais relacionado ao design de produto, a aplicação de serigrafia no design de produto, isso no primeiro ano. A partir do segundo ano, nós já percebemos que o nosso caminho era pela moda. E aí montamos uma espécie de mini curso de moda, que as mulheres, ao se inscreverem no projeto, trilhavam esse caminho desse mini curso de moda ao longo de um ano. Durante esse um ano, elas cursavam disciplinas desde modelagem, costura, projeto de moda, serigrafia também, estamparia também, marketing, vendas, empreendedorismo. Então, várias disciplinas, mas todas relacionadas à moda. Então, aí, nesse momento, eu que entrei no design para lecionar algumas disciplinas como materiais expressivos e meios de representação, me vi trabalhando totalmente com moda. Então aí nós percebemos o como e quanto os nossos caminhos muitas vezes são diferentes do que aquilo que nós planejamos lá no início. Eu iniciei meu trabalho na Univille lecionando materiais expressivos e meios de representação. Logo veio a história da arte, que é a minha grande paixão ao longo de todos os anos, né, de estudante e agora de professora também. Sigo lecionando história da arte, sigo lecionando disciplinas de metodologia no mestrado, disciplina de cenários culturais, sociais, mercadológicos no mestrado, que é esse aspecto sociocultural que me encanta muito também e no qual eu desenvolvi o meu mestrado e segui no doutorado também, mas esse trabalho com um grupo de mulheres me fez perceber que eu precisava de uma formação complementar mais relacionada à moda. E aí eu solicitei reingresso no curso de moda. A gente pode, depois de ter uma graduação, solicitar reingresso sem fazer vestibular. Então, solicitei reingresso e entrei no curso de graduação de moda para cursar disciplinas, aquelas disciplinas mais práticas, modelagem, costura, projeto de moda também e várias outras disciplinas. Isso me levou a depois a fazer 2 pós-doutorados fora do país relacionados à moda e a trabalhar orientando basicamente estudantes de moda na graduação e no mestrado, e também me levou a desenvolver alguns trabalhos para o portal Arte e Design muito relacionados à moda. O último pós-doutorado é uma pesquisa que trata de um recorte de tempo, período colonial no Brasil, e propõe um cruzamento entre Portugal e Brasil para observar as influências relacionadas ao barroco português, que então acontecia em Portugal, né? O barroco tardio, porque foi em 1700, no restante da Europa foi 1600, e a proposta da pesquisa de pós-doutorado então foi esse cruzamento entre o barroco português e o barroco brasileiro dentro do nosso denominado período colonial. Então, o objeto de estudo foi a moda, mas o recorte mais específico foi têxteis e joalheria. Então, ainda estamos nesse trabalho. Eu fiquei no ano passado em Portugal e durante esse ano a pesquisa aplicada no Brasil, percorrendo museus e tentando buscar fragmentos, resquícios históricos, registros, para poder, de fato, fazer esses cruzamentos. Bom, essa minha carreira acadêmica é para
contar um pouquinho da minha história e mostrar que aquilo que eu imaginava lá no passado foi diferente do que aconteceu, né? Esse percurso acadêmico. Então, é possível que muitos estudantes venham futuramente trilhar. No nosso curso de moda, hoje, nós temos as professoras de costura, foi nossa aluna. Professora de modelagem, foi nossa aluna. De mestrado, a de costura foi de graduação e de mestrado. A professora de projeto foi nossa aluna de graduação. Então, nós temos a Bárbara, né? Fazendo mestrado agora, foi nossa aluna. Então, não só no curso de moda, mas nas outras habilitações aqui do design também, a maioria dos professores hoje são nossos ex-alunos. Tem poucos professores da ala mais antiga, nós contamos nos dedos, 3. Eu, Marli e professora Marli e professor João, que são os professores da ala mais antiga, que formaram, né, as primeiras turmas, que ajudaram no início, né? Eu cheguei aqui com a primeira turma. Por quê? Porque na época só tinham professores de fora, inclusive eu, que era do Rio Grande do Sul, morando em Jaraguá há poucos meses e vindo para lecionar em Joinville. Então, hoje nós temos um outro cenário, mas se nós pensarmos assim, no nosso grupo, nós não temos ninguém para substituir as professoras de modelagem, costura, projetos, essas disciplinas mais específicas da moda, nós não temos no nosso grupo. Precisamos contratar novos professores. E nós vemos assim também muitas demandas. Volta e meia, alguma instituição de ensino nos pede referência de algum estudante que possa assumir aulas, né? Ou no Senai, ou em alguma outra faculdade, ou algum instituto. Nós temos conhecidos, amigos, ex-colegas de doutorado que são da UFSC, da UDESC. Então, nós temos essas parcerias. Por exemplo, quando nós aqui precisamos de uma professora de modelagem, não tínhamos, eu solicitei com colegas da UDESC e me indicaram uma aluna que tinha terminado lá, que não tinha nem mestrado na época. Então, mais ou menos isso. Nós temos essas oportunidades que surgem, o campo é promissor. E não só para o ensino, como eu vinha falando, para a pesquisa, nós temos aí vários fomentos. Por exemplo, as universidades, elas já têm suas próprias linhas de fomento. A Univille tem o FAP, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa. Então, eu sou parcialmente financiada pelo FAP, para as pesquisas que eu aplico, né? E busco recursos externos também. Então, nós submetemos os nossos projetos que já foram apresentados na Univille, que nós temos que fazer anualmente, submetemos ao CNPq, à FAPESC, e aí buscamos outros recursos para poder custear o que? As viagens, hospedagens, as diárias, e aí aplicar as nossas pesquisas. Bem, falei um pouquinho sobre ensino, pesquisa, extensão, e para falar sobre isso eu resgatei a minha trajetória, para vocês perceberem que sentido isso fez na minha vida. E nós temos aqui a Bárbara, que é nossa estudante do mestrado, e até onde eu sei, a Bárbara tem esse desejo de seguir uma carreira acadêmica, ela tem perfil para isso, gosta da pesquisa. E, Bárbara, o que é que te trouxe para o mestrado e o que é que te faz pensar numa carreira acadêmica? Então, a minha trajetória na moda, ela vem desde pequena, né? Eu cresci dentro de ateliê com minha tia, né? Fazendo coisas manuais. Entrei no Senai com 14 anos para fazer um curso de corte e costura, para ver lá no íntimo da moda o que era costurar uma peça, o que era fazer uma modelagem, fazer um corte, né? E comecei costurando roupinhas de bebê para as mulheres da maternidade Darcy Vargas. Era um desafio, porque peças minúsculas, eu nunca tinha trabalhado com aquilo ali, mas foi muito legal, passei um ano só fazendo isso. Daí no ensino médio eu fiz um curso técnico de produção de moda, que é uma coisa completamente diferente de corte e costura, tudo mais, eu até estranhei, porque não fazia sentido para mim uma pessoa que trabalhasse com moda e não fizesse nada manual. E foi muito legal, assim, porque eu pude ver uma área totalmente diferente da moda e me abriu muitos horizontes. E a partir daquele momento eu já sabia que eu queria fazer graduação, né? E eu sempre quis ser professora, não sabia do que, mas eu sempre quis lecionar. E ingressei na graduação, já no primeiro ano consegui fazer um estágio numa empresa, pude adquirir experiências do mercado mesmo, né? De uma forma bem profissional, de uma empresa bem consolidada aqui de Joinville. E
fiz um pouco de tudo, assim, fotografia, cortava tecido, comprava tecido, ajudava no desenho, ajudava a fazer estampa, fiz um pouco de tudo. Lá pelo 3º ano eu recebi uma proposta para trabalhar como estilista mesmo, de uma outra marca. E fui fazer bem essa parte de estilo, de pesquisa de moda, de desenho, de desenvolvimento de estampas, de desenvolvimento de coleção. Eu sentia que eu gostava de fazer aquilo ali, mas não era exatamente o que eu gostaria de desenvolver, né? Porque estudando lá o técnico de produção de moda, eu vi um outro lado que eu achava que eu me identificava mais, que era talvez um jornalismo de moda, marketing, produção mesmo de fotografia, fazer produção dos looks. E quando eu ingressei no mestrado, eu mudei de área. Hoje eu trabalho com marketing de moda dentro dessa empresa, que eu comecei como estilista, mas mudei de área. E o mestrado abriu meus horizontes totalmente, assim, para moda. É muito precioso o que a gente aprende aqui. Tanto com os professores nas aulas, mas com o networking que a gente faz dentro da sala de aula. Porque eu tenho aula com o pessoal que faz engenharia, com o pessoal que faz arquitetura, pessoal de TI. Então, eles abrem nossos horizontes para ver como o design ele está dentro de cada área. É incrível, assim, quão rico é o design. E, então, me abriu muito a mente para isso, assim, eu sempre quis lecionar. Então, eu vi que eu podia lecionar numa área totalmente diferente, que talvez às vezes nem seja moda necessariamente. Posso trabalhar com marketing, posso trabalhar só com design, com UX, por exemplo, que são coisas que estão muito em alta, né, a questão de tecnologia. E graças ao mestrado eu pude ter essa ampla visão, assim, do design mesmo, né. E estar dentro do meio acadêmico mostra muitas coisas pra gente, assim, quanto a gente é rico em conhecimento, né. A própria área da moda, assim, tanto que na Univille a gente tem as linhas de formação, e a moda eu acho que é a linha de formação mais única, assim, porque a gente aprende de tudo mesmo, assim, desde da concepção da peça, de pensar como que aquela peça vai ser, até montar ela e vender aquela peça. Então, eu não sei, né, eu sou aluno do mestrado, eu sempre puxo o saco do mestrado, porque eu adoro. Mas é muito enriquecedor, assim, ser aluno do mestrado e poder estar no meio acadêmico, seja numa pós-graduação, seja na própria graduação. Então, é um conselho que eu dou pra vocês, assim, não parem de estudar, porque isso vai abrir a cabeça de vocês e vocês vão poder estar sempre mudando de área, se vocês quiserem, porque o design, ele possibilita essas transições. A prof veio de artes e trabalha com moda. A trilha que ela traçou foi muito interessante, assim, ela conseguiu aprender muita coisa por estar sempre dentro do meio acadêmico, né, prof? E as coisas têm cruzamentos. A arte tem cruzamento com a moda, as diferentes linhas de formação do design têm cruzamentos entre si. Sim. E isso é muito enriquecedor. E você falando do mestrado, é porque o nosso mestrado, ele é um mestrado profissional, mas ele habilita para docência também, sim, porque tem o estágio de docência. E ele é um mestrado que aceita estudantes de outras formações também. Por isso nós já tivemos aqui advogados, dentista, assim, é muito variado, sim, e essa troca que a Bárbara fala é muito rica mesmo. E conhecer outras pessoas abre muitas portas, né, para projetos em parceria, para atividades, né? O mestrado da Univille, gente, ele é muito precioso porque ele é um mestrado profissional. Então, eu consigo aplicar totalmente o que eu aprendo aqui dentro da empresa. E eu vejo que eu vou conseguir me recolocar mais para frente dentro de empresas, em cargos melhores, né? Até em questão de remuneração, né, prof? Porque a gente estuda pensando também na remuneração. E o mestrado profissional, ele possibilita isso, gente. Você não vai ficar preso ao meio acadêmico, se você não quiser. Você pode expandir totalmente pro ramo profissional e trabalhar em coisas totalmente diferentes do que necessariamente com moda, né? Então, eu acho isso muito enriquecedor. Nós já temos algumas empresas que entram em contato conosco, abrindo tanto vagas para profissionais quanto para bolsa, vaga de bolsista, no caso, para os mestrandos, priorizando isso. Quem está cursando ou quem já fez mestrado. Então, quer dizer, é algo que está se abrindo para as empresas também. E aí os estudantes aí, Laís, podem estar se perguntando, mas é difícil, é complicado fazer um mestrado, e tem custo, tem valor alto. Nós temos 100% dos nossos alunos, não digo 100% porque alguns não querem bolsa, porque não querem ter nenhum compromisso, né? Mas a grande maioria são alunos bolsistas, alguns têm bolsa da própria instituição
da Univille, pelo Fundo de Apoio à Pesquisa, como eu falei, e outros têm bolsas externas. Nós temos, por exemplo, hoje, na turma 10, é o nosso 10º ano de mestrado. Na turma 10, nós temos 2 estudantes que são bolsistas da FAPESC, com bolsa integral, quer dizer, elas não pagam nada. A Bárbara agora está concorrendo a uma bolsa Unedu, que é acima, né, Bárbara? Além do valor do mestrado, então você recebe a bolsa e você tem mais um valor que é para você se manter. Eu fui bolsista, acho legal falar isso também. Eu fui bolsista de graduação, eu fui bolsista de mestrado. Na época eu fui bolsista CNPq e eu tinha uma bolsa dupla. Eu podia pagar o mestrado e o dobro eu recebia para eu me manter sem precisar trabalhar. Isso foi o período do mestrado. No doutorado, eu tive recurso, tive auxílio da minha instituição, que pagou todos os gastos, todos mesmo. E para o primeiro pós-doutoramento eu fui com bolsa, que eu concorri internamente aqui na Univille. E agora para o segundo eu fui com apoio financeiro da FAPESC e também do FAP Univille. Então, existem muitos editais que muitas vezes as pessoas não sabem, não concorrem e sobram bolsas. Por exemplo, essas bolsas que eu mencionei da FAPESC, que tem 2 estudantes que receberam essas bolsas. Sabe quantos candidatos para 2 vagas vieram 2 bolsas FAPESC para nós fazermos a seleção interna no nosso mestrado? 2 bolsas. Sabe quantos concorreram? 2 alunas. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem que tem, nem sabem que é simples concorrer e tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crê. É legal comentar sobre isso, que quando eu fui fazer o mestrado, me perguntaram, né, quando eu fui fazer a entrevista, se eu queria a bolsa, deu com medo de dizer que queria a bolsa, disse que não queria, mas eu queria a bolsa, né? Aí eu disse que não queria, daí começou o mestrado e foi ao longo do mestrado eu fui descobrindo as coisas, e aí depois eu consegui uma bolsa, assim, foi bem tranquilo também para conseguir a bolsa. Tinha as atividades para fazer, mas não era nada assim tão fora que eu não conseguisse realizar fora do meu trabalho, né? Então, eu fiquei bem feliz, assim, eu achei que era bem mais difícil, e na verdade não é mesmo, é bem tranquilo, basta, assim, ter força de vontade e ir atrás, né? É verdade, Laís. É possível. E os estudantes aí estão quietinhos, vão dar oportunidade para eles fazerem alguma pergunta também. Uma dúvida. Imagino que a Camila, não sei se a Camila está online. Camila quer seguir a área de professora, né, Camila? Sim, boa noite, gente. Eu queria saber como é o processo, assim, para o ingresso de um mestrado. Até já conversei com a Laís a respeito disso em outro momento, mas eu gostaria de ouvir de vocês, assim, como é que funciona, como que é o curso, digamos. Que bacana, querida. Uma das questões que eu queria conversar com vocês era justamente isso, é o chamado test drive no mestrado. Então, para você saber se você vai gostar, se realmente é o que você imagina, se você vai dar conta, você pode fazer uma disciplina no mestrado. Isso tanto em universidades públicas, quanto, por exemplo, a Univille é pública de direito privado, né? E tem as particulares também. Você pode, por exemplo, numa universidade pública, você pode ir cursando uma disciplina. Quando eu fiz o meu doutorado, na PUC-Rio. Mas antes disso, eu e a professora Marli tínhamos começado um doutorado na UFSC. E como nós começamos? Não prestando a seleção, porque se prestássemos a seleção já tinha que entrar. De cabeça. Várias disciplinas e pesquisa e tudo. Então, nós começamos a cada semestre fazendo uma disciplina. Passamos 2 anos fazendo disciplinas. Nisso, abriu seleção para esse doutorado na PUC-Rio, que na época foi o 2º doutorado em design do país. Só tinha um. Esse foi o 2º, não era fácil, era muito concorrido. E aí passamos lá e abandonamos o da UFSC. Foi legal, foi bacana ter feito as disciplinas. E sempre é uma aventura você viajar, ir para outra cidade, conhecer outras pessoas. Para nós que somos jovens. E sempre é bom. Nesse sentido, eu vou ser sempre jovem, porque eu amo uma aventura. Viajar é comigo mesmo. No mestrado aqui, nós temos o que nós apelidamos de test drive. Agora
Não está aberto uma seleção, Sim, Bárbara? Está aberto o test drive, vocês podem entrar. Depois eu mando para a professora Laís o folhetinho, o Instagram, mas está tudo lá no Instagram do PPG Design. E é bem legal porque você pode escolher matérias, por exemplo, da professora, matéria de cenários, que é uma matéria super interessante, super cativante, que vocês vão amar. E vocês podem fazer só aquela matéria, se dedicar só àquela matéria e sentir se vocês gostam do ritmo, se vocês gostam necessariamente dos assuntos que estão sendo passados, né, prof? E já vão conversando com os professores para ver questão de bolsa, então isso é bem positivo, assim, eu acho bem legal. Daí tu não entra de cabeça, tu vai sentindo e tudo mais. Eu já vou avisando que todos os alunos que fazem test drive A nossa experiência é essa. Então, vocês vão gostar. Eu vou mandar depois para a professora Laís, dela encaminha para vocês. Vocês dão uma olhadinha lá no nosso Instagram, tem partes de matérias que a gente faz, o pessoal posta uns conteúdos bem interessantes lá, as pesquisas que são desenvolvidas. E esse test drive, para quem faz uma disciplina, depois se ingressar no mestrado oficialmente, fazendo aquela seleção, que é lá pelo mês de setembro já as universidades já divulgam, assim como para curso de graduação, né? Lá pelo mês de setembro começa a divulgação, outubro, novembro, por ali, outubro acho que já é as entrevistas, aí você tem que preencher ali alguns dados e dizer qual a sua intenção de pesquisa, não precisa fazer um projeto já de cara, mas dizer o que é que você gostaria de pesquisar, né? Você vai ter um tema de pesquisa no mestrado, passa pela entrevista, se for selecionada ou selecionado, estou pensando agora aqui na Camila, você, ao ingressar no mestrado, você pede aproveitamento da disciplina que você fez antes no test drive. Isso na Univille e nas públicas, nas universidades federal, estadual, é a mesma coisa. Se você fizer uma disciplina isolada, você pode aproveitar depois também. Algo interessante no nosso mestrado, por ser um mestrado profissional, você pode também cumprir alguns créditos de disciplinas. Em vez de fazer uma disciplina, você cumprir alguns créditos numa instituição, numa empresa, em outro local e validar essas horas como créditos. Então, isso é bacana também. Por exemplo, tem uma aluna, a Helena, que pretende fazer alguns créditos em São Paulo com um escritório de design de lá, que é um escritório que para ela é um modelo do que ela gostaria de implantar em Joinville, né? Então, isso é possível, isso é bacana, por não ser um mestrado estritamente acadêmico, e sim profissional. Obrigada pela pergunta, Camila. Gostei muito de te ouvir. Já vi que você tem jeitinho para lecionar sim. Falou bem, é espertinha. Eu já vou te convidar para vir conversar comigo, porque já podemos começar a fazer algumas coisas juntas, né? Busca ali no YouTube, você está com o celular, busca ali, Portal Arte Design, veja ali o que nós produzimos, você pode, de repente, nos ajudar a produzir algum conteúdo de moda, né? Algum podcast, algum vídeo. Isso é muito legal. Os alunos saberem assim que eles podem conversar com os professores do mestrado para já ir sentindo qual que seria um professor orientador legal, né? Qual professor tem mais a ver com o que você gostaria de pesquisar, né? Isso ajuda a dar mais segurança, né? Para decidir qual caminho seguir. Eu também sou muito feliz de ter feito o mestrado na Univille. Nossa, trouxe muitas coisas positivas para mim, então também recomendo muito para os alunos. Nós temos, eu acho que é uma particularidade nossa, e eu acho que é real o que eu vou falar, porque todos os alunos comentam. Nós temos um grupo de professores que é muito parceiro, um grupo de professores jovem, mas jovem de mente, né? Não jovem de idade, né? Eu tenho mais de 50, vou deixar para vocês imaginarem quanto é esse mais. Tem outros professores também, tem professores que já passaram dos 60, mas são professores de mente jovem, né? Total, são professores maravilhosos. Eu tenho um contato de WhatsApp praticamente de todos, e sempre que eu tenho alguma dúvida eu mando, e sempre tenho resposta até hoje, assim, um contato bem próximo, né? Muito bom, muito positivo, que dá para levar para a carreira depois. E dá muita saudade, muita vontade de visitar vocês.
são amizades que ficam, né, para sempre, entre alunos e professores, entre os alunos, né, realmente. Outras perguntas, vamos lá. Além da Camila, quem mais já cogitou uma carreira acadêmica? Ou duplamente, né, uma carreira dupla aí, porque tem muitos professores que estão na indústria, mas também na academia, né? Estão no mercado e na academia. Pessoal, quem puder comentar sobre a carreira que vocês têm hoje também é legal para saber qual que é a vontade de vocês depois de terminar a faculdade, né? Para a gente entender, acho que isso é legal também. Vou chamar pelo nome. A Mari podia comentar, né, Mari? O que tu acha? Oi, posso sim. Boa noite a todos. Oh, eu estava adivinhando, Marielle, porque eu falei seu nome antes também. Eu também tinha chamado o seu nome. Imaginei que você fosse do grupo das espertinhas. Vai lá. Bom, eu tenho 21 anos, estou cursando o último semestre já de design de moda aqui na Uniaselv. E hoje eu estou atuando na área de auxiliar de modelagem dentro do Grupo Camilos. Já atuo na área há 2 anos e eu pretendo seguir carreira dentro da modelagem mesmo. Muito legal. Que bacana. Gente, assim, ó, eu que estou inserida na indústria, né? Modelista é assim, profissional de ouro, que é difícil de encontrar modelistas bons, que principalmente que trabalham com software, né? Com Audaces, principalmente, né? Então, boa escolha, porque é uma profissão muito rica, muito difícil de desenvolver e muito difícil de achar profissionais também. Então, tu tá no caminho certo. Sim, eu quando comecei a cursar a área de moda, eu tive meu pensamento inicial em estilo, como a grande maioria das pessoas. E aí, quando eu ingressei dentro da empresa, eu comecei a aprender mais e aí eu também consegui analisar o nicho de mercado e eu vi que a área de modelagem era algo que estava em falta, principalmente aqui na nossa região. E aí eu pensei em aprender e investir nisso. Que ótimo, Marielle. Parabéns. Uma excelente escolha mesmo. Nós temos muitos estudantes que vêm da área da moda e desenvolvem pesquisas relacionadas à modelagem, né? O Tom está desenvolvendo agora. Também, tem vários. Aí buscam novas tecnologias, né? Novas possibilidades para melhorias, inovação, né? Melhor aproveitamento de tecido e tudo mais. Pessoal, vocês podiam comentar, tem algumas pessoas, é engraçado, nessa turma tem algumas pessoas com aptidão para ensinar, mas que não se enxergam professores. Não sei se no futuro isso muda, né? Talvez com o passar do tempo, depois de já ter uma carreira consolidada, às vezes a pessoa acaba ensinando depois os outros, né? Também. Eu acho muito a Maria Varela, eu acho que ela ensina muito bem a parte de desenho, mas ela pretende abrir oferecer freela, né, de desenho, né, ter a própria empresa de freelancer, assim. E tem algumas outras pessoas também, assim, que eu vejo que tem o perfil, mas ainda não se identifica com isso. A gente vai descobrir ao longo dos anos, né? Até me identifiquei muito com a história da Bárbara, que ela comentou ali que fez curso técnico, faculdade e tal. Eu também segui essa mesma linha de raciocínio, mas eu me tornei professora bem cedo. Eu tinha 18 anos, acho, quando eu comecei a ser professora. Já sabia desde o início que era isso que eu queria fazer, né? E estou até hoje. Mas a maioria dos meus colegas de trabalho não é assim, é diferente. Eles vão se tornar professores depois de ter tido outras profissões primeiro, né? Ter trabalhado em indústria, e aí eu acho isso muito rico também, quando as pessoas trabalham em indústria, elas trazem depois a percepção de dentro da indústria para a escola, né? Para fazer pesquisas, enfim, entender melhor os problemas que tem dentro da empresa. Isso é bem legal também. E o mestrado, eu também acho que ele é muito legal por ser profissional, porque é isso, ver problemas, às vezes, da empresa que você está trabalhando, transformar isso num TCC ali, pesquisar, trazer melhorias para a empresa depois, né?
ou abrir a sua própria empresa, por que não? E aí tudo dá para encaixar, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o meu projeto, eu comecei com algo bem conceitual, e aí eu fui amadurecendo no primeiro ano do mestrado, e aí depois eu mudei um pouco para fazer algo mais comercial, que fosse me trazer resultados mais rápido. E foi bem isso que aconteceu. Depois que eu concluí o mestrado, eu já fiz outras parcerias, já continuei de outras maneiras. Então, o mestrado profissional ele é muito bom para isso, porque não é só para a carreira da docência, né? Para qualquer carreira, né? Qualquer carreira pode ajudar, mesmo não sendo, às vezes, a tua formação sendo design, né? No caso aqui, todos vão se formar em design de moda, mas tem outras pessoas não formadas em design que acabam aparecendo no mestrado e contribuem muito para a discussão, né, durante as aulas, assim, isso é muito rico, essa troca de pessoas diferentes e diversas, com pensamentos opostos, assim, isso é muito bom. Verdade, Laís, concordo plenamente. E os outros estudantes, têm mais alguma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade? Nós temos, enquanto os estudantes pensam, nós íamos conversar hoje com uma outra estudante, que é a Luana Graf, que ela tem uma experiência bem interessante, mas aí deixamos a Luana para o próximo podcast. E a Luana vai falar na próxima conversa. A Luana teve uma experiência bacana também, internacional. Foi aplicar uma parte da pesquisa dela de mestrado em outro país. E isso é possível. Se você é estudante do mestrado, você pode fazer, tem várias modalidades. Você pode fazer um mestrado sanduíche, que é aquilo que você para no meio do mestrado, fica um tempo, que é de 3 meses a 2 anos fora, concorre uma bolsa, né? E faz o mestrado sanduíche, depois volta, finaliza. A Luana fez um estágio, porque foi de menos tempo, então ela ficou 1 mês e meio fora e voltou. E nós temos intercâmbio, ou seja, dentro da universidade, isso é possível porque a universidade tem parcerias com instituições, universidades de outros países, né? Então, isso é facilitado por esses convênios que nós temos. E a experiência da Luana foi muito rica. Então, sigam o portal Arte Design no próximo podcast. Luana estará falando acerca da sua experiência. Ela pesquisou, a pesquisa dela foi referente primeiro, às formas do barroco, porque ela vai trazer essa parte formal para a parte da criação. Tu quer falar um pouquinho? Conhece um pouquinho o trabalho da Luana? Referente às rendas de Biuro, né? Teve também a pesquisa referente às rendas de Biuro, mas ela pesquisou a parte gráfica, a parte estética formal, melhor dizendo assim, para aplicar numa coleção, que é a coleção Cápsula. Ela tem uma marca, a marca Sustin. Então, no mestrado, ela veio para o mestrado para quê? Para desenvolver o modelo de negócio dela, para tocar a marca Sustin. E aí, uma das pesquisas que ela aplicou foi essa, e outra foi uma pesquisa relacionada ao projeto FAPESC, que ela participa também. Que aí ela pesquisou sobre rendas de Biuro, a influência que nós tivemos aqui no sul do Brasil, mais especificamente Florianópolis, Santa Catarina, Florianópolis, e que é vinda da Ilha dos Açores, de Portugal. Então, ela foi para ver essa produção, como acontece lá. Paralelamente, eu estava aplicando a pesquisa aqui em Florianópolis, referente às rendas de Biuro. E isso é bacana também, é uma outra oportunidade, assim, o mestrado, ele tem várias possibilidades, né? De você ter intercâmbio com outras instituições, você vai para congressos, você conhece outros profissionais, então acho que isso é o que tem de mais rico, né, no mestrado. Se vocês puderem comentar, muito legal esse projeto, e se vocês puderem comentar um pouco de quais são as pesquisas que tem agora, ou quais já tiveram ao longo dos anos, que vocês lembrem, assim, para eles saberem que tipos de pesquisa que dá para sair de um mestrado. Ótimo. Então, muitos alunos que vêm para desenvolver ou plano de negócio ou modelo de negócio. Ou seja, eles querem abrir o seu negócio, mas eles não têm as ferramentas, não têm o conhecimento. Então, no mestrado, o desenvolvimento do projeto ele é muito coletivo. Todos os alunos se ajudando e todos os professores ajudando todos os alunos. No geral,
cada disciplina tem aí 2, 3 ou 4 professores que juntos ministram a disciplina e para orientar os projetos tem sempre um orientador principal e geralmente tem um co-orientador, mas acontece muito de outros professores ainda colaborarem. Então, ou seja, em 2 anos o aluno sai com o seu negócio estruturado. E temos pesquisas mais voltadas à parte científica, algum conhecimento que o estudante queira aprofundar. Tem pesquisas relacionadas a questões técnicas ou tecnológicas. Por exemplo, eu tive uma orientanda que desenvolveu um projeto para produzir aulas online para ensino de costura. Então, uma coisa bem diferente também. Mas, assim, são muito variados os projetos. Laís, o que tu lembra da tua turma? Talvez seja mais fácil para vocês que têm os colegas, assim. Da minha turma eram só poucos alunos, né? Mas teve a Cris, que fez de vitrinismo. Então, ela estudou as vitrines lá em Blumenau e depois trouxe propostas para as lojas. Foi bem legal. Ela fez O resultado foi um guia de como fazer vitrinas, né? Bem interessante. Aí teve do Luciano, eu me lembro que era de serviços, né, de vendas. Então, ele pegou um time de vendas de uma empresa, que ele era mais do administrativo, né? Ele era formado em administração, aí ele focou nas vendas e fez uma proposta de como treinar os times de vendas. Ficou bem legal também. Alguns eu não assisti a defesa, então não sei explicar direito, assim, mas era sempre muito interessante também, bem isso que a Pro falou, dos professores contribuírem. Cada professor teve um dedinho lá no projeto, na hora de leram, né, contribuíram com ideias. Então, às vezes, a tua ideia está imatura, às vezes ainda tu tem algo mais conceitual na cabeça, e aí não sabe como fazer, aí tu vai mostrando, o professor vai olhando, vai contribuindo com uma ideia aqui, outra ali, aí vai ganhando corpo e vai funcionando. O professor, nossa, João me deu muitas boas ideias, foi, nossa, maravilhoso ter ele como orientador. O professor Danilo também era o meu co-orientador, né? E sempre ajudou. Eu tinha muita dificuldade no início com escrita, porque eu vim também direto da faculdade para o mestrado, assim, foi... Eu nem tinha me formado ainda, não tinha passado pela experiência da formação, eu já estava me inscrevendo no mestrado, e eu não tinha aquela experiência com a escrita, porque o TCC hoje na faculdade onde eu fazia era bem curto e era diferente. E eu tinha medo, né, de não conseguir fazer o mestrado, de não conseguir escrever direito, e os professores sempre entenderam e ajudaram, ensinaram, e aí eu consegui fazer, tanto que hoje eu escrevo no jornal, né? Então, realmente surtiu efeito, consegui aprender bem melhor a escrita, e hoje me sinto mais segura quando eu vou escrever um artigo, alguma coisa, sai com uma rapidez bem mais interessante do que ali na época do mestrado que eu estava aprendendo ainda. Então, isso também dá bastante segurança para quem está fazendo. Desenvolve, né? Essa capacidade é desenvolvida. Né? A carreira acadêmica, vocês estavam comentando antes, realmente ela é maravilhosa, eu acho, né? Porque também vou defender o meu, né? Eu acho maravilhosa porque você fica rodeado de pessoas que pesquisam, que se interessam em entender profundamente as coisas. Então, você senta numa sala para tomar café com professores e cada um tem uma visão diferente e as conversas ficam mais profundas, né? E eu acho que isso me fez crescer muito, não só como profissional, como pessoa também. Eu cresço diariamente, os alunos também, conhecer alunos diferentes a cada semestre, turmas novas, as novas gerações que estão vindo, eu dou aula para adolescentes também, né? E aí eu começo a aprender os termos novos deles, e é muito legal, assim, viver essas diferentes opiniões e conseguir passar o que a gente aprendeu e ir aprendendo com eles, e eu acho que é uma profissão maravilhosa. Eu acho que uma das grandes vantagens da docência é que você se sente eternamente jovem, porque você vai envelhecendo, mas seus alunos continuam sempre com a mesma idade.
Eles continuam sendo sempre jovens, né? E é com essas pessoas que você se relaciona, com as pessoas jovens, então você acaba se sentindo dessa maneira, né? Isso é bacana. Da sua turma, Laís, teve também a Mayra Rúbia, né? Não foi? Não, que era de moda? Não era da sua... Era antes? Ah, certo. Então, nós temos muitos estudantes que vêm da moda. É bem interessante, Dessa turma que está assistindo vocês, eles também são alunos da Carla. A Carla também fez o mestrado. Mas ela também não era da minha turma, daí não sei da pesquisa dela. Bacana. Vamos lá, abrimos de novo para perguntas, dúvidas. Oi, boa noite. Meu nome é Maria. Eu sou desenhista, né, do ramo têxtil. Eu queria saber como que vocês avaliam um tema de mestrado. Se tem, tipo, algum requisito, alguma coisa para escolher ele? O mais interessante num tema de pesquisa é que você traga alguma novidade, né? Que você não queira pesquisar algo que muita gente já pesquisou e para você chegar a alguma conclusão que outras pessoas já chegaram, né? Então, é importante você procurar um problema, né? Para uma pesquisa, se você tiver um bom problema, tua pesquisa vai ser bem desdobrada. Alguma questão que você pense que não é bem resolvida, que você pode contribuir por meio de uma pesquisa, que você pode dar uma solução diferenciada, mas não é pelo teu tema que você vai ser selecionada ou não, é muito mais pela tua certeza de querer estudar, pela tua paixão pela pesquisa, que você vai ser selecionada, entende? Porque o tema a gente pode mudar depois, né? Alguns alunos entram com o tema e na primeira disciplina já muda totalmente, sabe? Mas também tem alunos que vêm já com um grande desafio em mãos. Vem, eu quero descobrir isso, eu quero desdobrar uma pesquisa para resolver esse problema. E isso é muito bacana também, né? Você continuou com a mesma intenção que você entrou? Aperfeiçoei, né? Mas continuei com a ideia principal. Fala um pouquinho sobre a tua pesquisa. A minha pesquisa é desenvolver um laboratório colaborativo de moda, prioritariamente aqui dentro do Univille, mas a gente não sabe o futuro, né, Prof? Em conjunto com o projeto da professora, né, o Ama Viva. Ano passado nós desenvolvemos para introduzir o Viva Lab, né, que é o nome do meu projeto, para o mercado, um laboratório para ajudar essas mulheres que a professora já vinha captando, né? Mulheres que são mais fragilizadas, que às vezes não têm uma profissão ou têm essa habilidade de costura, mas não sabem como aplicar isso em um negócio próprio ou até se colocarem no mercado de trabalho. Daí eu desenvolvi essa oficina de empreendedorismo, né? Para as mulheres ou desenvolverem um plano de negócios, para montarem um negócio próprio, né? Ou para desenvolverem um plano de carreira para se colocarem no mercado de trabalho, através da moda, através da costura, da modelagem, né, artesãs também. E o meu projeto ele diz respeito ao empreendedorismo de moda, aqui em Joinville. A minha intenção é unir a academia, né, os alunos, colocar eles em contato com demandas no mercado, né, de pequenas empresas, porque eu venho dos dois lados, assim, eu venho de empresas pequenas que precisam, às vezes, de uma demanda específica e talvez não tenham tanto dinheiro, tantos recursos para pagar. E também venho do lado da academia, né, de ser aluna e de procurar uma experiência, de procurar aprender. E eu acho que colocar os alunos em contato com essas demandas num ambiente seguro, com orientação de professores, é muito enriquecedor, assim, né? Faz toda a diferença na formação. Então, esse é o meu projeto, ele ainda está em fase de pesquisa, mas em breve eu quero botar ele em prática. Quem foi que fez a pergunta? Maria, muito obrigada. Maria Silva. Muito obrigada, Maria, pela pergunta. Respondemos a contento? Sim. E quanto tempo dura, mais ou menos, digamos assim? Como tu falou ali, né? O meu trabalho ainda vai em execução e tudo mais. Tipo, ele tem um tempo pré-definido ou vai conforme sentir ele, digamos assim? Não, ele tem. O mestrado ele se desdobra ao longo de 2 anos, né? Mas o estudante ele pode defender em 1 ano e 6 meses é o tempo mínimo, né?
e 2 anos é o tempo máximo. Então, a ideia é que, ao final de 2 anos, você tenha desenvolvido o seu projeto. Aí, no primeiro ano, tem as disciplinas, no segundo ano é mais a parte da pesquisa mesmo. E tem aquela opção também das disciplinas, eu não sei como chama agora, que faz primeiro antes do mestrado, né? Se quiser fazer as isoladas, né? Ah, sim, as disciplinas isoladas pode ir fazendo disciplinas isoladas, quando ingressa no mestrado, já cumpriu algumas, fica muito mais leve, né? Nossa, é muito bom, é uma opção ótima. Depois que eu comecei, que eu descobri que dava para fazer isso, eu pensei, eu devia ter feito, porque aí começa ali, já vai conhecendo como é que é, aí quando entra, daí começa o tempo, né, certinho da conclusão. É uma opção bem bacana para quem quer. E para cursar essa disciplina, não precisa ter terminado a graduação. Para cursar uma disciplina isolada, você pode estar ainda na graduação. Só que depois, para ingressar como estudante formal no mestrado, aí precisa ter concluído, sim, até para fazer a seleção. Mais perguntas? Falamos bastante também, né? Acho que já deve estar cansados. 1 hora falando. Eu fico impressionada, né? Quando eles estão entre eles conversam um monte. No online já muda tudo. O online é complicado. Pessoal, aproveitem agora para perguntar, né? Quem quer saber mais sobre isso, às vezes não tem interesse de fazer mestrado agora, mas já tem as informações para o futuro, ou sobre a profissão de docente. Enfim, esse é o momento de vocês perguntarem. Acredito que não, né? Pelo silêncio. Acredito que já estão ok. E parabéns, Bárbara, pelo teu trabalho. Eu fiquei bem interessada. Quando estiver pronto, me manda que eu quero ver. Obrigada. Temos uma mão levantada. Maria. Maria Varela. Pode falar, Maria. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Se na hora de fazer o mestrado, vocês enfrentaram uma dificuldade em que, caso alguém viesse perguntar para ti, tivesse dicas, você chegasse e falasse, eu enfrentei essas dificuldades e eu quero que você aprenda com as minhas dificuldades e faça diferente, alguma coisa assim. E ali na parte de desenvolvimento, você achou que tinha alguma dificuldade que foi bem hard ali, bem punk para resolver? Dificuldade? Você passou por alguma dificuldade, assim? A minha maior dificuldade, agora não mais, mas ano passado, é essa questão de como eu vinha da graduação e do meio profissional, a questão de submeter artigos e ficar ligada nesse calendário acadêmico que é diferente na graduação. Mas por estar ligada mesmo no que está acontecendo, porque a gente tem uma disciplina que avalia isso, né? Isso é bem importante, assim, estar submetendo artigos, participar de simpósios, de colóquios. Então, foi difícil para eu me adaptar, assim, até pegar no tranco de saber que tem que submeter revista, questão de qualis e tudo mais. Até para ser bolsista precisa submeter artigos. Então, uma dica que eu dou, assim, fiquem sempre ligados no calendário acadêmico, falem com seus orientadores, se vocês virem fazer mestrado, para estar sempre ligadinho, assim, de estar escrevendo sempre um artigozinho, um aqui, outro ali, para poder estar submetendo ao P&D, por exemplo, que é pesquisa e design, né? É um evento bem grande em design, bem importante. Se você submeter para esse evento, vale muito, a prof pode explicar até, mas... Então, é sempre legal estar ligado em datas também, como que funciona, a questão de inscrição. Então, a minha dificuldade foi mais isso, assim. Que é uma novidade, né? Você passa a vivenciar um mundo que antes não existia. Quer dizer, ficar ligado em congressos que estão acontecendo, em revistas que você possa publicar. Eu diria assim, se fosse para dar um conselho de quando eu fui estudante de mestrado e doutorado, eu contaria o seguinte. No meu mestrado, o meu orientador, ele sugeriu que eu mudasse o tema de pesquisa na época e eu preferi ficar com a minha intenção. E hoje eu me arrependo, porque ele tinha muito mais experiência do que eu e o que ele queria era muito mais legal, só que era mais desafiador. E eu acho que eu fiquei presa nas minhas ideias, sabe, já pré-existentes. No doutorado aconteceu a mesma coisa. O orientador queria uma linha de autores para pesquisar e eu vinha de um pensamento mais da filosofia desde o mestrado e a abordagem dele era antropológica, vertente mais social.
E eu mudei meu tema de pesquisa porque ele era muito contundente, ou seja, ele orientaria se fosse o que ele queria. E na época até assim, não gostei muito, fiquei meio constrangida e tudo mais, e hoje eu vejo como foi bom, como foi bom ter mudado. Então, assim, sempre vai ter alguém que tem mais experiência que a gente. E mesmo assim, com tudo que eu passei, graduação, fiz uma especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Quando eu fui para o primeiro pós-doc na Espanha, eu conheci tantas coisas novas com o meu supervisor lá, que daí é supervisor, não é mais orientador. E agora, mais recentemente em Portugal, também, assim, eu aprendi tantas coisas e eu tentei ouvir muito, sabe? O que eles diziam. E eles tentavam não se meter muito, porque o supervisor, ele é mais alguém ali para ficar de olho se você realmente está fazendo e tal. Mas ele não vai, você já é auto-orientado, mas eu procurei ouvir muito. Cada dica que dá, as poucas dicas que dava, eu procurei ouvir, por conta dessa experiência, sabe? Sempre tem alguém que tem mais experiência que você e consegue ver além do que você está vendo. Então, escute a professora Laís, ela tem mais experiência que vocês. Ai, que legal. É muito isso, eu acho também, de ter um padrinho, assim, de ter uma pessoa para você conversar e tirar aquelas tuas dúvidas, que você confie, né? Acho que isso é bem importante, assim, ter esse apoio de alguém que vai ler para você, vai conferir, vai te deixar mais seguro. Da pergunta da Maria também, uma das dificuldades que eu tive foi o currículo Lattes, porque, não sei, para mim, para minha geração, eu acho que já é complexo demais aquele negócio. Imagina para a geração que está vindo agora, né? É um pouco antigo, assim, né? O sistema do currículo Lattes, e aí a gente tem que, parece que voltar no tempo para preencher todas aquelas informações várias vezes, enfim. Mas é assim, né? Na tentativa e erro, tem que ir lá. O que eu acho que a dica que eu daria é salvem todos os diplomas de vocês numa foto, façam foto dos arquivos de vocês, de qualquer participação de palestra, de qualquer evento, qualquer lugar que vocês forem, porque tudo isso pode parar no currículo e contar pontos depois para entrar, né, no mestrado. E também vai aumentando o currículo de vocês. E aí, lá no currículo Lattes, quem é mestrando tem que fazer, né, esse currículo. E aí, se ele fica muito vazio, fica estranho também. Então, é legal de ir alimentando ele regularmente, né? Ir lá e colocar, sempre que aparecer uma coisa, já ir lá, inserir. E outra dificuldade minha também foi o comitê de ética, que eu queria a todo custo fazer uma pesquisa que não envolvesse o comitê de ética para não precisar passar por isso, pelos comentários que eu ouvia, assim, da dificuldade do comitê de ética, mas aí eu precisei passar pelo comitê de ética, não teve jeito, e aí o professor Danilo me ajudou e deu tudo certo, né? Foi um serviço necessário, mas deu tudo certo com a ajuda do professor, foi tranquilo e passou de primeira, então tudo é superável. Na verdade, tudo é muito simples. O que assusta é o desconhecido. O currículo Lattes é uma coisa muito simples e você só tem que preencher conforme as opções que tem ali. Mas não precisa ter para ingressar no mestrado. É uma coisa que se faz depois de ter ingressado. Mas seria legal você mostrar para eles o Lattes já, que é o currículo aceito no nosso país, né? Muito bem. Mas muito bacana conversar com vocês. Uma noite bem agradável. E obrigada a Camila, Maria, Marielle pelas perguntas. Obrigada, professora Laís, pela oportunidade, né, de falarmos um pouquinho também do nosso mestrado, do portal Arte Design, compartilharmos a nossa experiência. Isso é sempre bom. E eu vou esperar aqui para conversar com a Camila, tá? Camila está intimada para vir conversar conosco, né, Bárbara? Exatamente. Legal. Eu que agradeço, professora, por vocês duas, pela Bárbara e pela professora Elenir, por terem aceitado vir conversar com a turma, porque acho que existe uma curiosidade, né? E aí, depois da faculdade, o que eu vou fazer, né? Tem a profissão que todo mundo já tem em mente, mas além da profissão, estudar é muito importante, né? Se a gente quer
crescer profissionalmente, a gente precisa estar atualizado, né? E a educação ajuda muito. Então, acho que essa conversa era necessária para todo mundo, para não pararem por aqui. Eu espero que vocês continuem estudando, seja onde for, mas que continuem estudando, né? Se aperfeiçoando. E aí, muito obrigada, foi bem legal a conversa. Fiquei bem feliz que vocês aceitaram, mesmo que demorou a gente conseguir achar a agenda, né? A gente conseguiu encaixar agora, então fiquei bem feliz que deu tempo. Verdade. Então, acompanhe, vai sair o podcast dessa aula lá no portal Arte Design. Acompanhe. Gente, estudar é a melhor coisa que tem. Para mim, não sei. Eu não vivo sem estudar, sem ter uma pesquisa, sem estar fazendo um curso. Você se sente vivo, você sente que você está contribuindo com a sociedade, ajudando pessoas, né, se relacionando, conhecendo pessoas diferentes. Isso é muito gostoso, tá bom? Não, a Laís está certa. Não pare de estudar. Façam qualquer curso que seja, mas não pare. Nunca pare. Isso é importante, porque às vezes quando a gente para, depois para voltar é difícil, né? Mas, gente, muito obrigada mesmo. Um beijão para todos e fiquem com Deus.